Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos fazer a leitura de um texto bíblico bem lindo, lá no Salmo 46, o verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que bom saber que nós temos um Deus que está conosco em todos os momentos de nossa vida. Não importa se estamos tristes, Deus está conosco quando estamos felizes. Ele está conosco em todos os momentos. É aquele Deus que vibra com o nosso sucesso e chora com a nossa dor. Vamos cantar um pouquinho agora? Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e o teu cuidado com cada um de nós. Obrigado por estar conosco em todos os momentos de nossa vida. Nos abençoa, nos protege, abençoa nossa família, abençoa a nossa escola, os nossos alunos, em nome de Jesus. Amém. Que bom estar com você ao longo desse dia, permitindo que você assista essa aula, faça as atividades e comece a aprender e desenvolver sua aprendizagem de forma bem significativa. Estamos longe, mas ao mesmo tempo pertos e conectados, né? E eu espero que essa aprendizagem, apesar de estar tão diferente, mas ela possa estar sendo proveitosa para você também. Gente, olha só. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho os sons do X. E a gente vai perceber que o X, ele se apresenta em algumas palavras com alguns sons diferentes. Muitas vezes ele aparece com o som de S ou SS. Muitas vezes ele aparece com o som de Z. Existem algumas palavras que ele aparece com o som KS e em outros momentos ele aparece com o som de X ou CH, que é o mesmo som, não é? E aí a gente vai ver isso bem direitinho agora. As palavras escritas com X apresentam 4 tipos de sons diferentes. X com som de Z, X com som de S, SS, X com som de CS, KS, X com som de CH. X com som de S. Com som de S simples é quando o X aparece antes da consoante. Leiam comigo: expedição, exploração, exposição, explorar. Com som de SS, quando o X aparece antes da vogal. Leiam comigo: auxiliar, próximo, proximidade, máximo. Percebam que todas essas palavras possuem o mesmo som de S. X com som de Z. Vamos ver palavras com som de Z. Exuberante, êxodo, exalar, exemplo, exercício. Palavras com som de KS. Táxi, tóxico,
oxigênio, anexar, axila, fixar. Percebemos que essas palavras, elas escrevem com X, mas elas têm o som de KS. Palavras com som de CH ou que apresentam o próprio som do X. Leiam comigo. Xícara, xarope, xingar, xadrez, baixo, México, deixar. O X também aparece em algumas palavras só para marcar posição, sem indicar som algum. Vejam só, exceto, exceção, excelente. Percebemos nessas palavras que o X aparece ali, mas ele não indica nenhum som. O som que está em evidência aí é o som do C. Mesmo sem estar em evidência, o X aparece. Vou apresentar para vocês agora duas palavras e a família delas. Não quer dizer que elas tenham letra X, mas é só para vocês entenderem a família das palavras. Por exemplo, a palavra flor. Florido, floreira, florir, florzinha, florão, florescer, florar, florista. Nós temos aqui no outro lado também a palavra árvore. Vamos ver então as palavras que fazem parte da mesma família. Arvorejar, arvoreta, arbusto, arborizado, arboricultura, arborizar, arvorecer, arvoredo. Família das palavras com X. Nós vamos ver agora algumas palavras que fazem parte da mesma família. Exploratório e explorar. São da mesma família que exploração, explorador. Nós temos também aí a palavra explicar, explicável, que é da mesma família de explicação, explicativo. É importante que, para sabermos escrever as palavras, aplicando cada letra adequada às palavras, ao som das palavras, é importante que a gente faça a leitura, muita leitura de textos e, especialmente na dúvida, buscar o dicionário para que a gente possa descobrir a palavra ortograficamente correta. O dicionário, nesse sentido aí, ele nos ajuda muito ao descobrirmos o sentido e a forma correta de escrever as palavras. Ficou claro aí que o X ele é apresentado nas palavras com muitos sons diferentes. Com base no que vimos aí sobre os sons do X, eu quero convidar vocês a abrirem os livros de vocês aí na página 51. E a gente vai responder essa atividade todo mundo junto, tá certo? Vamos lá. Na página 51, a questão de número 15 diz assim: as palavras a seguir estão no texto que você leu na página 46. Separe as sílabas de cada uma e responda. Nós temos aí a palavra expedição, a palavra exploração, a palavra exposição e a palavra exuberante. Vejam, quando a gente é criança bem pequena, a gente aprende que para separar as sílabas, a gente utiliza a separação cada vez que a gente abrir a boca para falar uma sílaba da palavra. Por exemplo, a palavra expedição. Vamos de novo? Expedição. Quantas sílabas aí nós temos nessa palavra? Nós temos 4 sílabas. Portanto, aí nós separamos a palavra separa, tracinho, pé, tracinho, tracinho, são, tracinho. Vejam só aí como está escrito aí na tela. Vamos ver aí. Expedição, exploração, exposição e exuberante. É assim que vocês vão separar.
Na questão de número 15, lá na letra A, depois que nós separamos as palavras, tem assim: qual o sentido dessas palavras no texto? O que significa a palavra expedição? Vocês sabem? Sabe o que significa? Viagem ou saída para pesquisa. Coloquem aí, viagem ou saída para pesquisa. Viagem com G, tá bom? Pesquisa com S. Exuberante. O que significa a palavra exuberante? Olha aí, nós temos aí em cima, né, a palavra escrita corretamente. Exuberante quer dizer que expõe beleza. Coloca aí. Lá na letra B, nós temos qual o significado dessas palavras no dicionário? Expedição. Lá no dicionário, eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou deixar para vocês pesquisarem, porque essa atividade de pesquisa é importante que vocês façam aí no dicionário, tá certo? Então, essa questão B, você vai fazer e na próxima aula online, a gente corrige, lá na próxima segunda-feira, tá bom? Vamos lá, letra C. Nessas palavras, a letra X tem o mesmo som? Quais as palavras abaixo que são da mesma família? Pinte-as da mesma cor para indicar os grupos formados. Veja, nós temos aí a palavra exuberância, expediente, expositor, exuberantemente, expositivo, explorador, explorando, expedicionário, expedição, exploração, exposição, explorado, expediência. Veja, o que é que vocês vão fazer aí? Vocês vão pintar as palavras que são da mesma família. Vocês lembram que nesse instante aí eu mostrei para vocês lá algumas palavras que compõem, que são da mesma família. Então vejam só, eu vou dar só um exemplo para você. A palavra exuberância, exuberantemente, não são da mesma família? Então, aí você pode pintar, vamos dizer, pintou essas duas palavras de amarelo. Aí você está indicando que essas duas palavras fazem parte da mesma família. Aí você procura aqui, vamos dizer, expositor, expositivo, são da mesma família. Aí você pinta de verde, entendeu? Todas as palavras que fizerem parte da mesma família, você pinta da mesma cor para indicar isso aí. Muito bem, façam aí. A questão 17, nós temos assim, ó, complete a sequência abaixo com famílias de palavras. Exploratório, explorar, vem da mesma família de exploração, explorador. Coloca exploração barra explorador. Muito bem. Letra B, a palavra explicar e explicável, vem da mesma família de explicação barra explicativo. Com base no que vimos aí na atividade sobre os sons do X, eu vou deixar para vocês responderem essa atividade em casa e aí a gente faz a correção todo mundo junto, segunda-feira na aula do Eclés, páginas 51 e 52. Respondam aí, com base no que vimos até agora, sobre os sons do X e sobre as palavras que compõem a mesma família. Segunda-feira a gente corrige, tá bom?